Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal. Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês que eu nunca tinha feito no canal, que é fazer uma maquiagem só com uma marca. E eu vou aproveitar pra falar pra vocês os produtos que eu gosto, o que eu acho que vale a pena e o que eu acho que não vale a pena dessa marca, que é a Eudora. E eu espero que vocês gostem. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo e quiserem ver mais por aqui, não esquece de deixar aquele like pra mim, pra eu saber. Como dá pra perceber, eu já estou com as minhas sobrancelhas prontas e com minha pálpebra preparada. Por quê? Porque eu não tinha nenhum produto de sobrancelha mais da Eudora aqui, eu passei pra frente e eu acabei ficando sem nada. Então, eu preenchi minha sobrancelha, preparei minha pálpebra com corretivo e com pó. Eu vou usar hoje essa paleta maravilhosa da Eudora, que é a paleta Diva. Olha que riqueza essa embalagem dessa paleta, gente. Ela vem assim, tem esse pincelzinho aqui que caiu junto dela. Então ela tem essas sombras, esse delineador em gel preto, um blush e um bronzer e um primer de sombra. Eu vou começar, gente, pegando esse tomzinho aqui de blush, de bronze, desculpa, com um pincelzinho de esfumar. Eu já vou usar também os pincéis da Eudora, a gente vai usar tudo da marca hoje. E eu vou pegar esse bronzer com esse pincel aqui, que é de depositar sombra, na verdade, mas ele é tão grande, tão fofinho, que dá pra servir como pincel de esfumar. Então eu vou pegar esse tom e vou aplicar aqui, ó, no cantinho externo e no côncavo, só pra fazer um fundinho mesmo. Como essa paleta não tem nenhum tom de marrom intermediário, só tem um marrom bem escuro, eu vou pegar o trio de contorno da Eudora e vou pegar esse tomzinho aqui mais escuro com o mesmo pincel e vou só dar um pouquinho mais de intensidade pra essa sombra de transição, porque eu tô achando ela muito fraquinha. Eu tô pensando em fazer uma maquiagem mais leve, mais pro dia mesmo, assim, pra evento durante o dia. Então, eu vou parar por aqui com o marrom e vou vir com uma sombra mais clara pra iluminar. Então, eu vou pegar essa sombra aqui, com um pincelzinho mesmo que vem na paleta, com esse lado aqui mais fofinho do pincel. Vou aplicar essa sombra aqui abaixo da sobrancelha. Vou aplicar também aqui no cantinho interno. Eu vou vir com esse outro pincel aqui, porque não tem nenhum da Eudora que seja nesse tipo pequeno, né, mais preciso. E vou aplicar esse primer aqui, só pra fazer uma base pra sombra que eu vou aplicar a seguir, porque eu quero que ela fique bem pigmentada. E depois eu vou vir com outro pincel de aplicar sombra, porque como vocês viram, o pincel de aplicar sombra é esse aqui que é muito grande, que eu usei até pra esfumar. Vou vir com esse tom aqui douradinho. E vou aplicar esse tom mais aqui no centro da pálpebra. E aí depois eu vou vir com o mesmo pincel, só que nesse tom aqui do lado, que é um tom um pouco mais escuro, assim, meio bronze. E vou aplicar aqui nas extremidades desse douradinho mais claro. Então aqui no cantinho externo e aqui no cantinho interno. Aí eu volto com o pincel de esfumar e só dou uma espalhadinha aqui nessa sombra. E agora, só para dar um toque especial para essa maquiagem, eu vou vir com um pigmento. Vou usar esse pigmento dourado aqui da linha Soul. E como eu não tenho nenhum fixador de glitter ou nada do tipo, e eu não quero usar esse primer porque ele é um pouco pigmentado e vai acabar tirando a sombra que eu apliquei, eu vou usar esse fixador aqui de glitter da NYX e vou aplicar aqui por cima. E aí eu venho com o mesmo pincelzinho que eu usei para aplicar as sombras e vou depositar esse pigmento. Nossa, maravilhoso. Aqui por cima. Vou limpar toda essa sujeira que caiu com um lencinho demaquilante. E o último passo que eu vou fazer nessa maquiagem é vir com uma sombra marrom mais escura, que é essa aqui da paleta, e com o pincelzinho chanfrado que vem na paleta. E vou fazer uma espécie de delineado com essa sombra marrom, só para deixar mais definido a raiz dos meus cílios. Eu vou dar uma puxadinha assim com essa sombra, dar essa impressão de delineado gatinho também. E dar uma alongada no olhar. E pronto, agora é só finalizar com bastante máscara de cílios. Vou usar a minha máscara favorita da Eudora, que é a máscara Alongamento Perfeito. E vou aplicar umas 30 camadas aqui, que eu não vou usar cílios hoje. Gente, voltei com meus olhos prontos em outro dia, então se tiver alguma diferença aí é porque eu estou em outro dia terminando de gravar esse vídeo pra vocês, porque meus vizinhos resolveram comemorar o dia de finados aqui do lado, fizeram a maior festa do mundo.
Enfim, vamos continuar essa maquiagem. Para o primer eu vou usar o primer matificante da linha Skin Perfection. Já tem resenha dessa linha inteira aqui no canal, então vou deixar para vocês certinho. Engraçado, esse cheiro antigamente não me incomodava muito não, mas agora eu tô achando ele um pouquinho forte. Esse é um primer siliconado que tem efeito blur e ele já também ajuda a preencher as linhas de expressão. E realmente quando eu uso ele eu sinto que ele faz muita diferença com relação à base acumular nas linhas, porque ele preenche as linhas. Bom, pra minha base hoje eu vou usar a minha queridinha Ultra Matte da linha Eudora Soul. Vocês já sabem que eu amo essa base, tava no meu top 5 de bases favoritas do momento, já tem resenha, então vou deixar tudo pra vocês conferirem. E a minha cor nessa base é a Bege 2, então vou aplicar aqui primeiro com os meus dedos espalhando. E depois eu vou vir com a esponjinha da Eudora que tá umedecida, tá? Que é essa aqui. E eu já vou falar primeiro da esponja enquanto eu espalho aqui. Não é a minha esponja favorita, tá? Ela até que é macia, ela não é daquele tipo de esponja que é muito duro, mas eu achei ela muito grande, principalmente essa pontinha dela aqui é muito grande, então na hora de espalhar aqui o corretivo aqui na parte dos olhos, ela não é nada prática, ela não te dá precisão, ela estraga tudo aqui, porque você não tem precisão, porque a ponta dela é muito gordinha. Então por isso que eu não gosto dessa esponja. Com relação à base, é uma base que tem uma cobertura que vai de leve a média, dependendo da quantidade que você aplica e também de como você aplica. É uma base que é super confortável, não pesa em nada na pele, deixa um acabamento bem natural e ela é bem sequinha. Então se você tem pele oleosa, a mista, ou se você mora num lugar muito quente igual eu, ela se comporta muito bem nesses casos. É uma das minhas bases favoritas para usar no dia a dia e no calor aqui de Palmas. Bom, base aplicada, agora eu vim pro corretivo. Hoje eu vou usar o corretivo líquido da linha Skin Perfection. Esse aqui meu é na cor bege. Eu vou aplicar esse corretivo aqui na região das olheiras e também no centro do rosto. Uma coisa que eu não gosto muito desse corretivo, e acho que por isso que ele acabou ficando meio que esquecido, é essa embalagem dele, de ser de bisnaguinha. Tudo bem que você consegue usar até o final, né, do produto, mas não é muito prática, porque você tem que sujar o dedo. Então no meu dia a dia eu acabo preferindo corretivos que já venham com aplicador, para eu não ter que ficar sujando minha mão e depois lavando, ainda mais na correria. Vou voltar com a esponjinha, vou espalhar esse corretivo aqui. Eu vou selar minha pele e infelizmente o meu pó translúcido da Eudora acabou, eu não tenho outro pó, mas eu gosto muito do pó translúcido da Eudora, ele é bem fininho, ele deixa a pele sequinha. Já tinha comentado isso no vídeo que eu falei, né, da linha Skin Perfection. Só que o meu acabou e eu nunca mais consegui repor e aí eu fiquei sem. Então eu vou usar o pó da Playboy hoje por conta disso, então vocês me desculpem. Vou selar primeiro aqui a região abaixo dos olhos com a própria esponjinha. E pro resto do rosto eu vou vir com um pincelzinho de base e pó da Eudora, que é tipo um pincel Dual Fiber, bem grandão. E vou aplicar. Na verdade eles têm dois pincéis para pó, agora que eu vi isso, que é esse aqui que é o Dual Fiber que eu tô usando e esse aqui que é normal, assim, gordinho. Então eu vou usar esse aqui também, desse lado. E eu prefiro esse tipo de pincel para aplicar pó, porque eu acho que ele sela melhor. Eu acho que se você gosta de um acabamento mais leve de pó, se você não gosta daquela base muito selada, é melhor você usar um pincel Dual Fiber. Agora se você é como eu gosta de selar bem, é bom vir com um pincelzinho assim mais durinho, mais denso. Estou com a minha pele devidamente selada, agora eu vou vir pro contorno, então vou voltar com aquela paletinha de contorno e vou vir nesse tom aqui, que é o tomzinho mais frio, com o pincel de contorno. Ele é assim, é um achatado, mas não é tão achatado, é um achatado meio gordo. E eu gosto muito dessa paletinha aqui de contorno. Eu gosto de usar essa paleta também em clientes. Acho que o único problema dela é que ela não tem um tom pra pele negra, tá? Porque os tons realmente são mais claros. Então, pra mim, esse é o único defeito dessa paleta. E esse pincel é bem prático, te dá uma precisão muito boa. Eu esqueci de falar, mas os pincéis são todos de cerdas naturais, tá, gente? Pra contornar o meu nariz, como não tem nenhum outro pincel menorzinho assim nesse estilo, eu vou só dar uma achatada assim com minha própria mão no pincel. E vou aplicar aqui. Vou terminar logo aqui os olhos. Vou pegar o lápis bege da Eudora. Na verdade, esse lápis é iluminador para as sobrancelhas, mas é claro que você pode usar ele também na linha da água. Esse lápis, ele é bem pigmentado, só que ele não é igual o da Vult, que é mais claro, sabe? Ele é mais um pouco mais escuro, ele é um bege mais escuro.
E por isso ele dá certo para todos os tons de pele, ele não fica tão claro em peles mais escuras. Vou terminar aqui a parte de baixo dos olhos. Eu não quero que fique muito marcado, eu quero que fique mais clean, mais leve. Então eu só vou vir naquele tonzinho de contorno que eu usei em cima, com um pincel chanfrado da Eudora. E vou fazer uma leve marcação aqui embaixo com esse tom e com esse pincel. Apesar de ser um pincel para delineador, eu acho que ele não funciona para delineador porque ele é muito grande e ele é gordinho, ele não é tão fino. Então ele não te dá muita precisão na hora de delinear. E eu prefiro usar esse tipo de pincel para fazer detalhes como se fosse um pincel de topo reto. E para finalizar, eu só vou voltar mesmo com a minha máscara de cílios e vou aplicar, meu Deus, quase que enfio no meu olho, aqui nos cílios inferiores. Uma das coisas que eu mais gosto nessa máscara é que ela deixa o cílio bem separadinho e você não precisa ficar tirando o excesso do pincel, sabe? O aplicador consegue retirar bem o excesso. Ela não é à prova d'água, mas ela é bem resistente e pelo menos em mim ela dura o dia inteiro sem borrar. Bom, e é isso para os olhos, o resultado final da maquiagem dos olhos. E dos produtos que eu usei aqui, eu acho que o que mais vale a pena para mim, o que eu compraria mesmo, seriam o pigmento, a máscara de cílios e o lápis. Não é que eu não gostei da paleta de sombras, mas eu não fiquei muito fã da escolha das cores, da seleção das cores, e por isso não seria uma paleta que eu usaria muito. Além disso, eu acho que ela não tem tons de marrom suficiente para criar um degradê, para que a gente possa criar o efeito perfeito assim, de degradê do esfumado. Então por isso que eu não acho que ela seja uma paleta muito prática. Eu vou aproveitar que eu já tô com a paleta na mão e já vou vir com esse blush aqui da paleta, com um pincelzinho de blush. E eu vou aplicar aqui nas maçãs para finalizar a pele. E esse pincel de blush não é o meu tipo de pincel favorito também. Eu acho ele muito grande, muito gordinho. Não tô achando que esse tom de blush tá pigmentando muito na minha pele. Ele tá ficando bem apagadinho. E olha que eu tô pegando, ó. Estou pegando sem dó. Bom, como eu não achei que o blush pigmentou o suficiente, eu vou pegar essa paletinha aqui de blush da Eudora e vou usar esse tomzinho aqui, que é um tom mais quente de blush. Inclusive, essa é outra paletinha que eu uso profissionalmente e realmente ela tem uma qualidade muito boa, tem uma pigmentação excelente e uma duração também maravilhosa. Então vou aplicar aqui. E agora, pra finalizar essa maquiagem, eu vou vir pro iluminador. E eu tô muito empolgada pra testar essa paletinha aqui, que é a paleta do Lavoisier pra Eudora. É uma paleta só de iluminador, que vem com 4 tons de iluminador. E como a marca não tem nenhum pincel, assim, específico de iluminador, eu vou vir com um pincelzinho aqui que eu já tenho. E vou aplicar esse tonzinho aqui, ó, que é mais douradinho aqui de baixo. Acima da maçã, subindo para as têmporas. Gente, é muito maravilhoso. Ele é muito fino, se adere à pele, fica aquele iluminado bonito. Nossa, maravilhoso. Não fica aquele iluminador grosseiro, tá vendo? Digno de iluminador importado mesmo. Então vou aplicar aqui também acima da boca, na pontinha e aqui no centro do nariz. Eu já vou aproveitar esse mesmo iluminador no pincelzinho pequenininho e vou colocar aqui no cantinho interno para intensificar esse iluminado aqui no cantinho interno e aqui abaixo da sobrancelha. Gente, não perdi em nada para iluminador importado. Em nada. Depois de fazer algumas misturinhas aqui, eu cheguei nessa mistura que foi a que eu mais gostei de batom. E eu usei primeiramente o batom nude autoral. Só que como ele tem esse tom bem rosado, assim, mais frio, tá vendo? Eu não queria que ficasse tão frio, porque a maquiagem tá mais quente. Eu vim com o batom Vinyl Fix Diva na cor Nude Beleza, que eu já tinha até usado aqui no canal ele sozinho uma vez. E aí eu vim por cima, porque ele tem esse tomzinho mais quente. Eu amo os batons da Eudora, especialmente esses da linha Soul. São um dos meus batons mates, assim, bala preferidos. Então é isso para nossa maquiagem usando só produtos da Eudora. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado final. Eu gostei muito, achei que é uma maquiagem muito usável. Não ficou difícil de fazer também, ficou bem fácil de fazer. E realmente tem uma diferença boa nessa minha cara aqui, né? E me conta aqui embaixo qual que é o seu produto favorito da Eudora. Qual produto que você ficou com vontade de testar, qual que você não gosta. Enfim, me conta tudo aqui embaixo que eu quero saber. Muito obrigada por assistir esse vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!